se fazem mais filme de ação como antigamente, né? Ou será que fazem? Eu sou a Amanda Brandão e tá começando aqui mais um episódio do podcast do Adoro Cinema, Odeio Cinema, em que a gente adora falar sobre filmes e séries. E pra isso, pra gente falar de filmes de ação hoje aqui, eu tô com dois nomes muito especiais. Do meu lado tá ele, Bruno Botelho, que trabalha na redação do Adoro Cinema, já entrevistou nomes como Anya Taylor-Joy, já falou... Com quem mais já falou de filme de ação, hein, Bruno? Tom Holland, Michael B. Jordan. Você já entrevistou uma galera e a gente vai falar de filme de ação hoje, Furiosa, inclusive. E do lado do Bruno, temos o nosso convidado especial, Fábio Gomes. Olá, Mandinha. Olá, Bruno. Apresentador, criador de conteúdo, humorista. Eu adoro a sua skin humorista, Obrigado, Fábio. amiga. Obrigado. Sou muito fã. Trabalhamos com besteira. Trabalhamos com groselha. Com certeza. Então, e vocês são fãs de filmes de ação, correto? Sim. Eu adoro. Amo. Então a gente vai poder falar bastante disso aqui hoje. Eu quero começar com uma rinha, já, uma rixa de personagens. E eu quero que vocês façam um duelo de grandes personagens aí de filmes de ação. Só que assim, eu quero argumentos, tá? Tá bom. Não quero que a gente comece do nada. Uhum. Quem venceria uma briga entre James Bond ou Indiana Jones? James Bond ou Indiana Jones? Olha, teoricamente você teria que imaginar que o James Bond teria mais gadgets, né? Ele vai ter o carro, vai ter o relógio, ele teria mais a tática, né? E pelo carisma, eu gostaria que o Indiana Jones vencesse. Sim, facilmente. Porque, enfim, não sei como ele venceria, talvez pela força da raiva e do saco cheio do Indiana Jones. Porque, na teoria, o James Bond ele é mais preparado, porque o Indiana Jones é um arqueólogo. E o James Bond é um agente secreto, hiper, né, com gadgets, armas e etc. Na teoria, James Bond. No meu coração vai ganhar o Indiana Jones, não sei como. Não, concordo com você. No meu coração, acho que não tem como, né? Um dos personagens mais carismáticos que a gente tem. E acho que o ponto é esse mesmo, né? Se for considerar, tipo, pela lógica, acho que não tem muita competição nessa. É que a torcida tá indo pelo coração, né? Eu não tenho o que fazer. O Harrison Ford bota aquele chapéu, eu me transporto. É verdade. Não tem como. O próximo é John McClane de Duro de Matar ou Jason Bourne? Essa eu acho difícil, hein? É difícil mesmo, porque Michael Scott, no The Office, tem uma definição maravilhosa para John McClane, que ele fala que o John McClane do primeiro filme ele é um homem comum e no Duro de Matar 4 ele vira um super-herói. E aí eu ouvi isso e eu falei, é realmente o que aconteceu com ele. No primeiro filme ele corta o pé, ele se ferra, ele cai, ele tromba em tudo, toma tiro de tudo quanto é lado, fica sujo. E aí, no 4, 5, 6, você já vê que ele já não é um policial comum. Ele já ficou duro demais de matar. Ficou difícil demais de matar ele. E o Jason Bourne entra naquele mesmo esquema do James Bond, né? Ele é um agente secreto muito mais rápido, preparado. De novo, coração diz John McClane. A lógica talvez seria Jason Bourne, mas eu acho que o John McClane ia dar um jeito de ganhar pela força de vontade dele. Especialmente o do 1, que é a força da raiva. No primeiro filme é loucura do tanto de coisa que ele passa, como igual você falou, como um policial comum. E ele vai até o fim todo sangrando, todo ferrado o filme inteiro. E ele tá lá no final, naquele prédio, tipo, continua lá. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que considerar em todas as competições que a gente fizer aqui. Mas eu acho que como o Jason Bourne, ele foi meio que formado como uma máquina para matar, eu acho que ele acabaria vencendo nessa, mas eu também... Opiniões diferentes a gente teve aqui. Sim. Eu vou... mas ambas são válidas, mas eu vou ficar com o John McClane, porque eu amo esse homem. Eu também amo esse homem, mas nessa eu vou ficar com o Jason Bourne. Vamos de próxima. Sarah Connor, de Exterminador do Futuro, ou Ellen Ripley, de Alien? Eita, gostei. Essa daí é curiosa, porque as duas se tornaram meio que ícones de ação pelo James Cameron. Porque o James Cameron comandou tanto o segundo Exterminador do Futuro quanto o Aliens 2, né? Então, essa eu acho que eu ficaria com a Sarah Connor, porque no segundo filme, do primeiro pro segundo filme, a gente vê uma evolução da personagem, ela se tornando mais essa personagem badass, né? Tipo, ela malhando muito, treinando, se preparando para enfrentar as máquinas. E ela realmente conseguiu, ela vai. No segundo ela tá incrível, assim, como um ícone de ação mesmo. Enquanto a Ripley, eu acho que ela também enfrenta o Xenomorph, enfrenta todas as criaturas do universo de Alien.
Só que eu acho que ela não tem uma preparação tão grande quanto a Sarah Connor teve nesse período, sabe? Então acho que por isso que ela ganharia nessa rivalidade. Mas é meio que muito difícil também. É difícil porque no primeiro filme, se você pegar... Depende de qual época das personagens você vai pegar. Se você for pegar do primeiro filme, ambas são sobreviventes. E no caso de como sobreviveram, né, eu ficaria facilmente com a Ripley. Porque ela sobreviveu sozinha, dependia dela, só ela, aquele alien dentro da nave, o que eu vou fazer, como é que a gente vai ganhar isso? E ela arranjou um jeito. Já a Sarah Connor teve a ajuda de uma outra pessoa, então teve... acho que se fosse a do primeiro filme, ficaria com a Ripley, mas a do segundo eu concordo com você totalmente. Se for para pegar elas na versão do segundo filme, ali você tem uma Sarah Connor... A primeira cena dela é ela se preparando, né? Ela malhando exatamente. já. Mano, ó, tô pronta, eu tô aqui presa, mas eu tô pronta. A hora que vier essas máquinas de novo, vou dar na orelha, sem miséria. Tô sentindo que vocês estão muito amigos, vocês dois estão muito concordantes. Infelizmente, ele tem bons argumentos. Eu não tenho o que fazer, eu me vejo obrigado a concordar. Eu quero ver o próximo, porque o próximo é difícil. Até pra mim, que não sou da galera dos filmes de ação, que é Rambo ou John Wick? Nossa. Rambo ou John Wick? Cara... John Wick salva cachorrinhos, hein? Ambos são... Um ponto importante a se considerar. John Wick salva cachorrinhos. Ponto importante. Isso daí é o mais importante. Pega no coração esse daí. É, muito, muito. Cara, o John Wick, ele... Eu tendo a... Apesar de eu tenho duas relações, né? Porque quando eu era pequeno, o Rambo tinha muitos bonequinhos. Eu tinha bonequinhos do Rambo. Tinha muitos. Até eu tinha boneco Então, do Rambo, gente. Era muito da hora. Tinha desenho do Rambo. Era aquela época dos anos 80 em que as pessoas faziam filmes para adultos e desenhos derivados animados para crianças. Uhum. Então, quando você vê Rambo, eu vi o Rambo 2 não há muito tempo. E o Rambo 2 é uma loucura, escrito por James Cameron. Também. Eu não estava esperando por isso. Ele e o Sylvester Stallone escreveram... Quando começou, eu fiquei... Oxi, o que você está fazendo aí, rapaz? Mas o Rambo é aquela máquina de matar... Ele tem a estratégia, ele tem o preparo, só que ele é desequilibrado mentalmente. Ele tem o problema do trauma de guerra, ele tem as questões dele. E o John Wick é um cara frio. Apesar dele ter feito tudo que ele fez por conta de um cachorro, Exato. Tudo que ele fez foi extremamente calculado. Ele não tem uma morte desnecessária no John Wick, por mais absurdo que isso seja. Mas ele mata todo mundo que ele tem que matar. E é muita gente, mas ele mata com, assim, ó, certeiro, na hora, certinho. E o Rambo, eu acho que é mais... Loucura, vamos atirar. Sangue nos olhos e não vê... Sim. Eu acho que nessa briga tem um ponto importante que a gente tem que lembrar. É porque, tudo bem, os dois, de certa forma, eles viraram meio que figuras imbatíveis, de certa forma. Só que eu acho que o John Wick, ele se tornou ainda mais, ao longo dos filmes da franquia, ele começa no primeiro como um filme muito mais realista, de certa forma. Ele como um ser humano, tipo, muito treinado e preparado para isso, mas ainda assim, você fala, seria possível esse cara fazer isso e sobreviver a isso. Quando a gente já pega o quarto filme, ele já virou quase uma entidade, assim. O cara é jogado de escada rolando o tempo inteiro. É uma loucura isso, né? Como eles conseguem sobreviver insano, assim? Então eu acho que ele venceria o Rambo por causa disso. Por mais que o Rambo também, tipo, ao longo dos filmes, ele virou meio que um imortal. Mas eu acho que o John Wick, ele virou quase uma figura meio que divina, sabe? Então acho que ele venceria nesse caso. E o último da lista é Lara Croft ou Alice de Resident Evil? Olha, ambos os... Qual Lara Croft? É da Angelina Jolie ou da Alicia Vikander? Vamos de Angelina Jolie. Angelina icônico, Jolie. né? Tá. Da Angelina Jolie versus... Quem mesmo você falou? É Alice da Resident Evil. Resident Evil. Ambos filmes questionáveis. Ambos Bastante. Então... bem difíceis de serem assistidos. Eu tendo a ficar com a Alice de Resident Evil porque... Eu tenho muito vivo eles na memória. E agora, pensando em embate, a Alice ela teve que se preparar contra zumbis. Ela teve que se preparar contra um mundo inteiro que quer matar ela. Toda uma loucura. E a Lara Croft, da Angelina Jolie especialmente, ela é uma menina rica. Que se preparou na mansão dela e saiu para o mundo para tentar achar as coisas. Então, eu acho que
quem tá mais preparado, quem viu mais o caos, foi a Alice de Resident Evil. Eu acho que a gente volta meio que um pouco que era o embate contra o Indiana Jones, né? Porque a Lara Croft também é uma arqueóloga, né? Então, entra naquilo de novo. É um arqueólogo contra uma pessoa enfrentando, às vezes, tipo, criaturas, zumbis. Não dá pra você competir muito, capacidades completamente diferentes, então, né? Eu acho que eu ficaria nesse caso também com a Alice de Resident Evil, além de eu ser um grande fã da franquia. Os filmes são meio que... vão capengando, mas é divertido de assistir. Esses filmes, eles têm essa beleza, né? Porque você sabe que eles não são bons, mas eu vi todos. Então. Agora eu quero que vocês me falem uma coisa. Quero que vocês façam isso pro público que tá nos ouvindo. Como que vocês defendem os filmes de ação? Como? Façam uma defesa dos filmes de ação. Cara, depende muito de de qual filme de ação você tá assistindo. Eu gosto muito de quando o filme de ação se preocupa mais com as cenas de ação do que muito mais no roteiro. O roteiro, pra mim, ele tem que ser justificável. Ele tem que ser uma leve linha que leva do ponto A ao ponto B ao ponto C. Não precisa ser muito rebuscado, não precisa ser muito absurdo. É um cara que tem que salvar uma criança de algum lugar, tem que fazer um resgate, tem que fazer alguma coisa. Nada disso... Você pode fazer o roteiro mais elaborado do mundo. Se tiver cenas de ação com muitos cortes, mal coreografadas. Por exemplo, você pega uma série que é extremamente mal coreografada, que é o Punho de Ferro, é inassistível aquilo. Sim. Sabe? É muito corte, você vê que o ator não tá conseguindo fazer as cenas de luta. Ao mesmo tempo que você pega John Wick, você vê que foi dirigido por um dublê, então o cara sabe o que tem que fazer. O Resgate é a mesma coisa. O filme com Chris Hemsworth tem cenas muito legais de ação. Qualquer filme do Jack Chan. Então você vê que ali tem um preparo e um cuidado para fazer cenas que vão te deixar, né, angustiado, animado. É o que o Tom Cruise faz muito bem hoje, quando ele vai fazer cenas de ação. Ele fala, não, eu vou me tacar da montanha numa bicicleta, e é isso aí. Porque ele começa desenhando o roteiro das cenas de ação. Ele vira... Nesse último Quais são as cenas que eu quero fazer, né? Ele virou pro diretor e falou, eu queria pular de uma montanha dirigindo uma moto e cair de paraquedas. Ele, beleza. Aí, a partir disso, eles começam a desenhar o filme. Então, pra mim, a primeira coisa que um filme bom de ação tem que ter é uma preocupação com a ação, com as cenas de luta, com as cenas de explosão, com o que seja que o filme for focar. E depois o roteiro tem que só conectar as coisas de uma maneira interessante. Não precisa ser um roteiro brilhante, né? Acho que a gente às vezes tá muito preso, às vezes, com filmes mais dramáticos e oscarizados, assim, que é um grande roteiro elaborado. Às vezes, tipo, uma coisa simples não tem problema nenhum. É simples, mas não é ruim necessariamente porque é simples. Ele se justifica na trama e tal. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que a execução é o essencial da ação. Quando você assiste um filme de ação que é todo picotado a cena e você não entende nada do que está acontecendo, é a coisa mais horrível que tem. Você falou do Punho de Ferro, que também acho uma série, tipo, muito fraca, muito fraca. Aí você vai entrar no próprio MCU, você tem, tipo, Capitão América Soldado Invernal. Que a cena de ação é, tipo, você sente ótimo. O impacto do que está acontecendo, traz você pro filme. E se for para defender os filmes de ação, eu acho que eu diria que dificilmente você vai achar no cinema coisa mais divertida e empolgante. Exato, porque eu ia falar isso. Tem um baita preconceito em cima de filmes de ação, só que filmes de ação são os filmes que fazem mais sucesso com o grande público, assim, né? As pessoas vão muito ao cinema ver filmes de ação. Então é uma dualidade ali dos filmes de ação, porque é um filme que muito enche os olhos, né? A gente entra naquele universo e a gente sai de... Tipo, porque a gente vai muito ao cinema pra se distrair, pra ver uma coisa que vai tirar a gente um pouco da nossa realidade, enfim. E o filme de ação faz isso muito bem, né? Então, rola muito essa dualidade. Eu acho que rola muito das pessoas quererem entrarem com uma cabeça, que nem você falou dos filmes dramáticos, né? Você vai ver... Você tá indo ver John Wick, você não pode assistir John Wick com a mesma cabeça que você tá pra ver Cidadão Kane. Sim. Cidadão Kane, você vai sentar sabendo que você vai ver um filme mais lento, um filme antigo, revolucionário, prestando atenção em cada detalhe, nesse roteiro interligado, como ele contou essa história. E John Wick, você tá indo lá pra se divertir. Você tá indo lá pra ver porrada. Sim, é filme pipoca, né? Pipoca, você vai ver uma porrada bem feita. Se a porrada for mal feita, perdeu, já era. O filme de ação foi um fracasso. Mas você tendo tempo, você tendo agora... Eu acho que John Wick ajudou muito a parte ocidental do cinema a focar realmente em ação de qualidade. Porque a gente teve um momento da história
dos filmes de ação ocidentais que ficou Virou o uma vício do palhaçada. corte, né? Nossa, Corte, o começo dos anos 2000 ali era uma loucura de filme, assim, que eles iam filme pra locadora direto, era insanidade. Horrível. E o que você falou é interessante, porque se você for levar o John Wick com essa expectativa de um filme mais com roteiro elaborado, com grandes diálogos, o John Wick no quarto filme, ele fala pouquíssimo, e quando fala, ele fala... É tipo... E aí você vai achar que o filme é horrível por causa disso? Não necessariamente. O trabalho que ele faz de coreografia, como o Tom Cruise faz também, é tipo... É espetacular. E você... Aquilo é uma atuação também que o cara tá fazendo. Exato. Um trabalho incrível. É tão bom quanto uma pessoa que vai lá se transforma pra ganhar um Oscar, de certa forma. São diferentes. Mas não deixam inferior por causa disso, necessariamente, né? Você tem que ter esse preparo, que a gente falou, senão você vai virar o punho de ferro. Que vai ficar uma porcaria. O que brilha os olhos de vocês num filme de ação? São justamente as cenas de ação? O que você acha que... O que vocês acham que faz com que as pessoas assistam esses filmes? Porque, assim, Resgate, por exemplo, é um filme da Netflix que é um dos mais assistidos da história da plataforma. Então, por que as pessoas param pra assistir? Porque, assim, o grande público, ele não para pra assistir, eu quero ver um filme de ação. Acho que eles param pra assistir os filmes que eles gostam. Eu não sei se eles param e pensam exatamente no gênero. Mas é sempre esse é o tipo de filme que é procurado e tudo mais. O que brilha os olhos das pessoas isso? Cara, acho que o que você já matou na outra coisa que a gente estava falando era muito sobre você ficar empolgado, de você ficar animado. Você tá vendo um negócio que tá te movendo positivamente. Você tá tipo, vai, é isso. E tem essa crescente. Quando a gente vê, por exemplo, o Resgate, eu acho também que é muito legal... Eu gostei de Resgate, tá? Hã? Eu gostei de Resgate. O Resgate é muito legal. É muito bom. Eu achei muito legal. Eu gosto muito dos dois. Eu não vi o segundo, mas o primeiro eu também não. achei muito bom. O segundo tem uma cena que é até engraçada, que ele se esconde atrás de uma escada furada. Assim. Ai, que maravilha. É tipo eu fugindo dos meus problemas. Exato. É meio que isso. Então, o tiroteio ele se esconde ali. Mas aconteceu, enfim. Mas eu gosto muito quando eu percebo que há um esforço do ator tentando fazer aquelas cenas. Acho que é por isso que a gente fica tão empolgado com o Tom Cruise. Você sabe que ele tá fazendo. Quando o Jack Chan mostrava no final dos filmes dele os erros, dele tentando fazer aquele pulo, aquela cena de luta, aquela loucura que você vê Police Story, que ele pula num shopping, escorregando num negócio lá, cai de costas. É um negócio de maluco, só que quando você assiste, eu acho que você consegue ver o esforço e a dificuldade de fazer aquilo. Especialmente quando você tá vendo que que o ator se importou e tentou e fez. Aí você... Há uma beleza em ver uma pessoa se ferrando, basicamente é isso. Sim, exatamente. Eu acho que o que atrai as pessoas aos filmes de ação curiosamente, é justamente o que gera tanto preconceito. Eu acho que assim como os filmes de terror, de comédia, que são gêneros que são mais frontais, né? Que eles pegam pela reação das pessoas e pelas emoções e sentimentos. Eu acho que a ação, como você disse, ela traz muito isso da imersão na cena e de você se empolgar, se você sentir tudo que tá rolando ali. Então eu acho que é isso que as pessoas gostam e se atraem nos filmes, né? Sim. E agora, voltando um pouco no nosso papo, que a gente vai voltar já no filme de ação, já fiz essa pergunta pro Bruno, porque o Bruno já participou do podcast antes. Eu quero saber de você, Fábio, porque você trabalha com entretenimento, cultura pop há muito tempo, né? E a gente sabe que essa sua paixão por filme e série não é de agora. Você lembra qual foi o primeiro filme que você assistiu? Da minha... Tipo, ou o primeiro filme que te marcou? Cara, eu tenho alguns filmes marcantes na minha cabeça, assim. Eu penso muito... Quando eu penso em cinema, eu penso em Baby, o Porquinho Atrapalhado, Toy Story, eu penso em O Máscara. O Máscara eu lembro bem de ir no cinema, eu lembro que eu peguei uma sessão legendada e eu me senti muito adulto. Eu tinha 7 anos, sei lá. E aí, você consegue acompanhar as legendas, sabe? Claro que eu consigo. Chegou lá, não entendeu nada, né? Não entendi nada. Mas eu tenho muitas essas lembranças desses filmes. E também, né, claro, eu acho que toda criança que cresceu nos anos 90 tem uma ligação com filmes dos Trapalhões e da Xuxa. Sim. Porque, mano, eu defendo todo mês muito tinha um filme deles no esses cinema. filmes, porque na época que o cinema brasileiro estava vivendo uma época de vacas magras e não tinha grandes produções acontecendo, eles sempre tinham um filme gigante sendo lançado
E eu tenho muito Princesa Xuxa e os Trapalhões, que é o Mad Max deles, inclusive, né? O Robin Hood, acho que é Robin Hood Trapalhão, que é a Xuxa, e o Didi de Robin Hood. Super Xuxa contra o Baixo Astral. Esse é famosíssimo. É bom demais! É bom demais. É uma história sem fim brasileira. Sim. É bom pra caramba. O da Xuxa que me marcou muito é Xuxa e os Duendes, que eu lembro de ter assistido no cinema, assim. Os outros eu não me lembro muito bem de ter assistido no cinema, mas o da Xuxa e os Duendes eu lembro. Eu sou apaixonado por Lua de Cristal até hoje, cara. Lua de Cristal. Lua de Cristal. Eu amo o Sérgio Malandro numa motinha. Você tinha Sérgio Malandro. Maria! Coisas que só o cinema brasileiro é capaz de fazer, né? Uma coisa, tipo, tão marcante assim. Exato. Sérgio Malandro, sabe? O Sérgio Malandro entrando de moto num túnel e saindo num cavalo branco. Assim, isso é cinema. Muito romântico, né? É bom demais. E você lembra de algum filme de ação que você gostava quando você era criança? Ou algum herói de ação? Robocop. Você falou do Rambo agora. Falei do Rambo, mas Robocop. É o que eu falei, anos 80/90 é uma época meio estranha, porque, que nem eu falei, hoje você não consegue imaginar o John Wick ganhando um desenho animado para crianças. Uhum. Mas poderia. Sim, nos anos 90 isso aconteceria. Uhum. Se fosse lançado o John Wick nos anos 90, ele ia ter um desenho animado que ia passar de manhã dele fazendo alguma coisa, porque é o que aconteceu com o Rambo, é o que aconteceu com o Robocop. Todos esses clássicos de ação, de repente, tinham uma versão animada, divertidíssima, que você via e fazia você querer assistir os filmes. Eu lembro do meu pai desesperado, falando, não dá pra você ver Rambo. Uhum. Como não dá? Eu tô vendo desenho ali. Lógico que dá pra eu ver Rambo. Aí você vê meio tipo, não, eu cubro só o seu olho nessa parte aqui. Não, essa aqui não dá. Mas acho que esses filmes de ação, assim, anos 90, tem um que eu gosto muito, muito, que acho que ele é de 94, 95, que é com Sylvester Stallone, chama Demolidor. É ele e Sandra Bullock. Uhum. Wesley Snipes é o vilão. Nossa, elenco absurdo, né? Cara, é excelente esse filme. Esse filme, ele e Wesley Snipes, eles são congelados. Eles estão lá nos anos 90, eles são... O Stallone é o policial, o Wesley Snipes é o ladrão. Aí eles vão congelados, e aí, no distante ano de 2000 qualquer coisa, tiram eles, e aí dois brutos dos anos 90 nos anos 2000 e tanto. Uhum. E é muito divertido, eu amo esse filme. Faz muito tempo que eu não vejo ele passava direto no SBT. Então é aquelas coisas coletivas de ação dos anos 90 que, assim, é perfeito. E aí, entrando nessa coisa que você falou de um filme que te marcou muito, hoje em dia a gente tá na era de remake, né? Tem algum filme da infância de vocês, ou até mesmo da adolescência de vocês, que vocês acham que já merecia um remake? De ação, né? Sim. Eu vou ser polêmico aqui, talvez. Por quê? Mas Exterminador do Futuro. O primeiro. Nossa! Por quê? O remake do primeiro. Tá, eu quero... O Fábio até se movimentou. Talvez você se interesse pelo que eu vou falar. Porque o primeiro, eu gosto mais do segundo. Eu acho que o segundo, ele pega o que o primeiro fez bem e ele expande. E em termos de ação, ele é muito mais megalomaníaco e bem feito tudo. Você quer trocar a corda? Virar o fone? Não, tá tudo. Mas o primeiro, ele é de mais baixo orçamento do que o segundo. E em certos aspectos, ele acaba deixando um pouco a desejar. Apesar de ser um clássico da ficção científica e ação também, eu acho que ele refeito hoje por um diretor bom, deixando bem claro, né? Qualquer pessoa para pegar lá tem que ser um cara que vai bancar o filme e fazer uma coisa ousada, de certa forma. Mas acho que o ponto que mais me gera interesse é porque, de certa forma, a franquia Exterminador do Futuro, ela acabou prevendo o que está acontecendo hoje na nossa realidade, né? A questão de inteligência artificial, tudo. O Exterminador do Futuro estava falando nos anos 80 disso, de uma maneira, tipo, muito revolucionária até. E você trazer um novo filme discutindo isso hoje, acho que seria muito interessante. Só que... Será que talvez um spin-off não funcionaria melhor? Também. É difícil, porque Exterminador do Futuro é um negócio bizarro, porque tem dois filmes excelentes, né? O primeiro, ele falou, a história ainda, pra época, era muito boa, e ela, hoje, que nem você falou, era um filme de orçamento menor, mas ainda é muito bom. O segundo, espetáculo.
O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Cai de um jeito absurdo. É desesperador o que tá acontecendo. E o que fizeram triste. com a franquia. E o que não saberem o que fazer. Então, porque até o quarto eles tentaram fazer um rolê mais... Vamos mostrar o John Connors no futuro. Trouxeram o Christian Bale e tal. Mas nada deu certo. Desde o 2, assim, nada dá certo. Tanto que eu prefiro acreditar que a franquia acabou no 2. Mas... Eu sou desses também. Não tem como. Não. É horrível. Eles tentaram de tudo, igual você falou. Eles trouxeram o Christian Bale, tentaram fazer uma coisa diferente, aí não deu certo, aí eles falaram, vamos voltar lá. Aí traz o Schwarzenegger de volta. Aí, não deu tão certo de novo. Vamos trazer de novo a Sarah Connor de volta. Então, eles vão tentando e acaba fracassando sempre. É impressionante. Sim, é impressionante. É um negócio bizarro. O James Cameron... A verdade é que o James Cameron teria que fazer, só que ele não quer fazer porque ele tá preocupado com Avatar. Até 2092 vai ter filme. Ele vai estar produzindo. Depois, né? Ele vai deixar pronto o filme póstumo de Avatar, sabe? A hora que der, ele vai soltando. Gente, é uma loucura que Avatar demorou muito pra sair, agora vai ter um atrás do outro. Que loucura! É um bagulho bizarro. Que grande surto é esse, sério? É bizarro. É o James Cameron. Mas você não escolheu o seu filme de remake, Fábio? Eu tô aqui de Não. olho. Tá, Tô aqui, ó, pra lembrar de você. Eu tentei escapar dessa, trouxendo outro assunto, e ela me pegou no pulo. Ela Não, quer mas você polêmica, pode falar, né? você pode... Mas, não, eu não vou fugir da pergunta, não. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que ele já ganhou um remake, e o remake é ruim. Infelizmente. Chama Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Eu achei esse filme excelente. Em inglês, ele chama Total Recall, que faz muito mais sentido. Ele chama o Vingador do Futuro porque era uma época distante no Brasil em que os títulos meio que eram... o pessoal gostou de Volta pro Futuro, Sim. então Teen Wolf vai chamar Garoto do Futuro. É. Não tem nada a ver com o futuro, é um filme sobre ele virar lobisomem. E Vingador do Futuro entra meio que nessa, né? Ele é... Total Recall é um título... Ele se passa em 84. 2084, tá? Total Recall? Ele é muito bom, a história é muito boa, todo o conceito dele viver uma vida comum é que a coisa que me faz fugir mesmo do filme é o Schwarzenegger. Porque ele... eu sou um cara comum com um bíceps desse tamanho. Que cara comum é você. Eu sou um cara como qualquer outro. Eu sou só um cara simples. E aí, esse vai uma pergunta que eu vou trazer mais pra frente. Que é se os atores de filmes de ação são bons. Mas calma, a gente não precisa falar disso agora. Tá. Tá, mas você falou que já teve um remake desse filme? Teve com o Colin Farrell e o Bryan Cranston. Caramba, eu não achei esse remake. E ficou péssimo. Colin Farrell no papel que era do Schwarzenegger. E chama Total Recall Inusitado, também? Total Recall. Deixa eu... Até achei 2012. 2012. Isso, Colin Farrell. Colin Farrell e... Jessica Biel, Bryan Cranston do Breaking Bad. Gente, é um elenco bom até, né? É um ótimo elenco, um ótimo protagonista. Parece mais uma pessoa comum, dá pra acreditar mais que ele é uma pessoa comum. Até porque o Colin Farrell é um baita ator. E... Só que não conseguiu captar o que o original tem de bom. Aí você queria que fizessem um remake do original pra... Quem seria o elenco? Aí você me pega no pulo. Deixa eu ver. O elenco teria que ser uma pessoa com essa aura de pessoa comum, sabe? Jason Momoa, Tom né? Holland. Jason Momoa. Gente, o Timothée Chalamet, né? Ele tá em todos agora? Só tem ele agora. Ele é o único jovem que existe. Vamos colocar De ele. Schwarzenegger pra Chalamet, assim, né? Isso tem tudo a ver. Não, e ele é comum, né? Com certeza. Cara, é o cara que mais trabalha em Hollywood em 2023, é o Timothée Chalamet. Ele e o Jacob Elord, assim, nível insano. Os dois agora eles entraram numa brisa que só tem os dois. Precisamos de duas pessoas pra atuar aqui. Não, traz esses dois. Só tem mais um filme também que eu gostaria. Minority Report, do Tom Cruise com o Spielberg. Esse é incrível. Esse filme é muito foda também. E só teve esse. E podia ser até franquia, se quisesse, mas... Enfim, o Spielberg tá certo. Uma franquia seria melhor do que um remake, né? Porque o elenco é... Mano, Minority Report também tem o Colin Farrell. E é incrível. Eu recomendo muito porque ele se segurou muito bem, assim, sabe? Sobre essa ideia de que tem uma galera que prevê os assassinatos e você tem que prender sem que ninguém tenha cometido crime. E existe livre-arbítrio, não existe. É muito bom.
bom. Então, vou puxar o assunto de todo ator de filme de ação. Porque é bom, eles são bons, eles são ruins. Porque eles são todos carecas. O que acontece, gente? Essa é uma boa pergunta. O Tom Cruise não é careca, né? Mas assim, quando você pensa em filme de ação, você fecha os olhos e fala assim, nossa, é careca. Certeza, você só pensa num careca no filme. Eles são bons ou não? Porque tem essa como a gente já falou um pouco disso, né? Essa coisa de colocar que filme de ação é ruim e tal. Mas e os atores? Porque os atores parece que eles sempre fazem esse mesmo tipo de filme, né? E aí? Eu sou um grandíssimo defensor dos atores de ação. Quem já conversou comigo, até na redação do Adoro Cinema, a gente debate muitas coisas. E essa é uma das coisas que eu adoro falar, porque, como a gente já tinha comentado antes, eu acho que menosprezam muito justamente por ser mais focado em coreografia e tudo mais. Só que eu acho que quando é bem feito, igual a gente pega o Keanu Reeves, pega o Tom Cruise, até o Tom Holland mesmo, o que ele fez em Homem-Aranha mais recentemente, em Uncharted até, eu acho que é um trabalho incrível de atuação, porque o que o Tom Cruise faz assim, tipo, nenhum outro faria. É um trabalho artístico muito grande, né? Exatamente, porque você menospreza o que ele faz. E outra, vou além disso ainda, eu acho que o trabalho dramático desses atores também é bom em grande parte deles. Se você pegar o Tom Holland no terceiro Homem-Aranha, no Sem Volta pra Casa. Incrível dramaticamente também. O Tom Cruise, ele é um grande ator. Ele não é só um grande ator de ação, mas ele também é um grande ator no geral. Não sei se vocês já assistiram um filme que chama Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que é tipo a melhor atuação da carreira do Tom Cruise. E é justamente ele fazendo meio que um guru ali, assim, e insano. O De Olhos Bem Fechados do Kubrick, que ele tá também. Então, é que ele se propôs a fazer filmes de ação, com a franquia Missão Impossível, principalmente, mas ele é um grande ator, e assim como o Keanu Reeves acho que um pouco menos, mas ele funciona em tipo, ação. mas e The Rock? O que... Aí a gente entra num ponto... O John Cena é bom. O John Cena. Não, Pacificador, ele tá fantástico. Ele funciona muito bem pra comédia, né? Comédia. Eu acho que uma das virtudes de alguns astros de ação é entender quais são suas limitações e o que você consegue entregar ou não. Então, o Keanu Reeves, em um determinado momento da carreira, ele chegou a fazer filmes dramáticos, ele fez Advogado do Diabo com o Pacino, ele fez algumas coisas, só que ele entendeu que ele pode entregar coreografias muito boas com Matrix, ele não vai ser aquele cara que vai te entregar uma cena fudida, incrível, como o Tom Cruise é capaz de fazer, mas ele sabe o que ele pode fazer, e ele faz muito bem aquilo. Sim. E o John Cena agora tá entrando nessa. O The Rock, ele sabe o que o público dele espera dele. Eu acho que ele criou uma fórmula. Ele criou. Literalmente, ele se petrificou, sabe assim, literalmente. Que ele parece que ele se encaixou naquilo e ele não quer sair daquilo. Eu não sei nem se dizer se ele é ruim ou não. Eu acho que ele faz aquilo, entendeu? É que assim, ele chega no set e você vê que ele tá ali, ele tá pronto, porque o projeto anterior dele era igual. É como se a mesma pessoa fosse pular de filme em filme. Vários spin-offs. Exato. E aí você pega um cara que nem o John Cena, que tá arriscando mais, o Dave Bautista, que tá arriscando mais. Esse eu acho incrível. Então, ele tá trabalhando com diretores bons, ele tá se arriscando, ele fez comédia, ele tá fazendo drama, ele tá tentando fazer coisas diferentes. Então, acho que cada caso é um caso, né? O Tom Cruise mesmo, se pegar um filme de ação que ele atua demais, Colateral, é um filme incrível. Fantástico. Michael Mann. É fantástico, ele tá incrível nesse filme. Eu acho que é uma das grandes atuações dele. E é um filme em que ele tem muita cena de ação, muita cena de tiro, né? Que eu acho que é um personagem muito complexo e é muito bom esse filme. Mas na maioria, eu acho que é isso. Eles são muito focados em cenas de coreografia, eles conseguem fazer muito bem aquilo. A partir do momento que eles entendem o que eles podem entregar, eles melhoram. Mas tem alguns que se arriscam fora do gênero e conseguem se dar bem, né? O Tom Cruise acho que é o maior exemplo. Eu até tinha uma pergunta aqui falando, queriam ver eles fazendo um filme de Oscar, por exemplo. A gente já falou isso. Tem os que já estão fazendo isso, né? Já estão nesse movimento de ir pro filmes mais oscarizados, que tem essa diferença, né? O Dave Bautista tá fazendo filmes oscarizados, o Tom Cruise já fez um monte e vai voltar a fazer agora. Ele falou que vai fazer alguns, tá confirmado nos dramas já, isso eu achei muito legal. Sim. Eu acho que é bom trazer ele de volta para
né, ele não ficar enferrujado nas mesmas coisas. Mas, depende, acho que muito do ator. Se ele achar um projeto, agora o próprio The Rock, como a gente estava falando, ele teve uma mudança na carreira dele recente, que ele teve um fracasso com Adão Negro, e agora ele vai fazer um filme da A24, sabe? Então, houve, acho que porque o The Rock, ele estava num momento em que ele achou a fórmula dele, ele estava fazendo um hit atrás do outro, sucesso atrás de sucesso, tudo que ele estava tocando virava ouro, e aí, de repente, ele lançou Adão Negro, ele apostou muito e deu errado. Vocês querem falar mal de Adão Negro agora? Podemos falar. Eu acho que a questão é justamente essa, porque ele apostou muito e ele estava prometendo muito que seria a mudança da hierarquia para DC. Ele acabou, pesando demais nesse filme, e o filme nem era tudo isso e acabou sendo um enorme fracasso. E acho que foi uma impulsão ali para dar a mudança na DC que a gente tá vendo com o James Gunn agora, que acabou meio que dando um fora dele da franquia, né? E aí acho que agora justamente isso meio que deu uma motivação nova para ele tentar fazer algo novo da carreira, né? O que é algo que, inclusive, eu gostaria de ver do Vin Diesel. Porque acho que o Vin Diesel, a gente tá falando que... Eu concordo com o que vocês estão falando, que o The Rock achou uma fórmula. E ele Mas meio o Vin Diesel nem se fala, né? Faz 30 anos que ele O Vin Diesel é o Vin Diesel em todos os filmes que ele faz. E ele ficou focado muito na franquia Velozes e Furiosos, que tudo bem. Mas todos os filmes, ele meio que são iguais. Ele não faz projetos diferentes. O The Rock, de certa forma... Por mais que tenha uma fórmula ali de filme que ele faça, que ele é sempre também muito parecido, o The Rock conseguiu fazer aventura, comédia, coisas mais diferentes ali. Fez aquele com a Emily Blunt agora. Como é o nome? O da Netflix, né? O Alerta Vermelho? Isso. Não, calma, então. o da Emily Blunt, eu tô pensando em outro ator. Que é aquele do Cruzeiro. A Emily Blunt, ele fez Jungle Cruise. Jungle Cruise. Isso. Não é o The Rock? É o The Rock? Do Jungle Cruise, é? Tá. Então era isso que eu tava pensando. Esse mesmo. Então, aí o Vin Diesel, eu não vejo isso. O Vin Diesel, se você pegar, desde 2000 ali, ele fez o quê? 3 franquias grandes, assim. Ele fez Velozes e Furiosos, tem um Triple X e ele tentou fazer Bloodsport, que acabou dando ruim também. E é meio que isso, assim, que ele fez. Foi. Ele não se arriscou mais, né? Ele é um cara que, lá nos anos 90... É interessante ver a carreira dele, porque ele criou um curta, né, dele, a ideia dele para falar sobre a história dele, que rodou festivais, aí grandes nomes da indústria viram e acharam que, esse cara tem super potencial. Ele fez o Resgate do Soldado Ryan, sabe? Ele trabalhou com Spielberg. Só que aí depois ele meio que largou. Falou, quer saber? Eu quero viver aqui ganhando dinheiro do Velozes e Furiosos, e foi embora. Foi, total. Não, e Velozes e Furiosos não era uma franquia de ação, especificamente, né? Não. Era uma franquia de carros, era meio dramático nos primeiros filmes até. De repente, o carro salta de um prédio pro outro e virou, sei lá, acho que do 7 pra cá, eu não sei qual foi que teve essa virada. Começa bem como uma corrida de rua, assim, bem urbano mesmo. Acho que a mudança veio ali principalmente... Começa meio que no 4, mas acho que no 5 já fica escancarado a mudança, que eu acho que é meio que o ponto de ruptura para muitos fãs da franquia. Tem gente que só gosta dos primeiros 4, assim, os primeiros 3. E aí depois vira uma outra coisa, que é justamente quando começam a entrar essas missões mais megalomaníacas, e a franquia vai crescendo a cada filme. É isso, o 5 já é no Rio, que aí você já tem um roubo do cofre alucinante, assim, já com o The Rock, inclusive. E aí vai crescendo, aí chega no momento que vão pro espaço com carro. Fica uma loucura, assim, que eu gosto particularmente. Mas realmente... Perdeu a essência, né? Não, mas largou mão. Mas é meio que isso. Eu entrevistei o Vin Diesel pro Velozes e Furiosos 9. E ele falou que ele não queria fazer sequência. Tanto que ele não volta pro 2. Ele não queria continuar porque ele achava que o 1 era um clássico e tinha que ficar assim. E se tivesse parado no 1, se você for parar o 1... Ele é muito um recorte daquela época, muito bom, sabe? Ele realmente poderia ter vivido como um clássico, só que ele virou uma franquia gigantesca que, enfim... Acabou meio esquecido, né? Se você for ver o primeiro. Exato, porque é isso que você falou. A ruptura do 5 fez virar um negócio megalomaníaco. Totalmente. E aí, agora minha pergunta é, vocês têm alguma franquia de ação favorita? Escolher uma. Eu escolheria, acho que Mad Max hoje. Mad Max... voltou muito forte. Gosto de todos, acho que todos um nível altíssimo, assim. O Estrada da Fúria é a melhor experiência que eu já tive no cinema. Então, eu acho que é uma franquia que eu gosto muito.
Acho que eu escolheria essa. Assim. Mad Max eu gosto dos números pares. Eu gosto do 2, do 4. Do 6, não tem. Quando saiu o 6. Vem aí, Você vai gostar, né? Porque o 1 e o 3 eu acho legal. O 2 e o 4, pra mim, são ouro. Sabe? São perfeitos. Eu não tenho que tirar nem pôr. E Furiosa, vocês estão... Qual que é a expectativa para a Furiosa? A minha expectativa sempre é alta. Mas calma, porque o Fábio não respondeu qual que é a franquia favorita. A minha franquia favorita, tá, beleza. A minha franquia favorita é... Por uma questão de carinho, eu gosto muito de Rambo e Robocop. Porque Robocop, especialmente, tem... eu tinha muito bonequinho do Robocop. Minha avó adorava me dar Robocop, eu não sei porquê. Só que aí isso ajudou ele a solidificar na minha memória, assim, sabe? Então eu gosto muito, muito dos 2 primeiros Robocops. O terceiro... E vocês trouxeram filmes que, né, tipo, tem uma história e já são filmes antigos, vamos dizer assim, clássicos já. E aí, hoje em dia, também, os filmes de herói vieram muito com essa pegada de filmes de ação. Hoje em dia tem muitos tipos de filmes de ação no cinema, não é só aquela coisa clássica de filme de ação. Vocês acham que não se faz mais filme de herói como antigamente? Que é a minha pergunta inicial do começo do episódio. Vocês acham que os filmes de ação estão piores, estão melhores ou estão diferentes apenas e ponto? Dissertem. Eu acho que se fazem sim, talvez até melhor. Porque acho que a gente teve, talvez, o auge ali do cinema de ação hollywoodiano, dá pra gente pegar 80 e 90, que são a maioria dos filmes que a gente tá falando, passa por ali. Que a gente teve os grandes astros do cinema de ação hollywoodiano, que aí a gente pega, tipo, Stallone, Schwarzenegger, mas a gente teve, tipo, inúmeros outros, né? Mas hoje, eu acho que depois daquele momento terrível que a gente passou ali no começo dos anos 2000, que tinha filmes realmente deploráveis de ação sendo feitos com coreografias horríveis, acho que hoje a gente teve grandes franquias de ação que acabaram mudando o patamar e elevando o nível de como é feita a ação. Acho que a gente pega a franquia Bourne, a franquia Missão Impossível, a franquia 007 e ainda mais recente, que para mim é o mais importante nessa revolução, que é o John Wick. Acho que eles colocaram um nível lá em cima de como é você se dedicar e você fazer uma cena de ação bem feita e bem elaborada, com coreografia, com uso de dublês, e de maneira criativa também, que eu acho que o nível que a gente está vendo cada filme que se propõe a ser bem feito assim, a gente está vendo um nível cada vez mais alto. Se você pegar a Missão Impossível, por exemplo, de parâmetro, todo filme que lança é melhor que o anterior. É tipo meio loucura, já está no Missão Impossível 8 e acaba sendo um melhor que o outro, e o Tom Cruise se desafiando a fazer cenas mais bizarras, né? Bizarras e perigosas que a outra, é tipo meio que insano, assim. E o John Wick foi muito responsável por isso também, a gente tem as cópias de John Wick hoje, se você for ver, o Atômica vem de John Wick, o Anônimo vem de John Wick, então ele vai seguir por aí. Eu acho que o nível tá altíssimo de ação hoje em dia, que eu acho que não perde em nada pro que era antigamente, de certa forma. Concordo, até porque no Oriente, que sempre tivemos filmes de ação espetaculares, continuou-se também subindo o nível. Então você tem uma franquia como The Raid, que é a Operação Invasão. Nossa, aqui. Eu amo. Que é um espetáculo, assim, é um espetáculo. Todas as cenas de luta, cenas de arma, tudo é muito bem pensado, muito bem coreografado. Você tem Ong Bak também acontecendo. Então você tem novos astros de ação aparecendo, novos atores elevando o nível. Porque, cara, se você vê The Raid um dia... Cara, estou falando com você. Veja The Raid, Operação Invasão, porque eu assisto aquele filme e falo, alguém quebrou o queixo nesse filme. Não é possível. É muito rápido, os movimentos estão muito precisos, tá muito bonito. O jeito que e as lutas acontecem de uma maneira que você olha e fala, mano, não é possível que essa pessoa não bateu de verdade no outro, cara. Flui com uma naturalidade, assim, tipo, impressionante. Se for ver, tipo, o que o John Wick faz, assim, que é meio que o auge, assim, da ação atualmente, tipo, The Raid já fazia muitos anos atrás e num nível, assim, mais insano ainda, porque igual o primeiro filme, por exemplo, se passa todo num meio que um prédio, onde você tem a polícia invadindo o prédio para caçar o chefão do crime, e aí ele vai encontrando cada vez mais camadas de criminosos. E aí, então, você vê num espaço meio que fechado e claustrofóbico
esses combates e são super violentos e feito com uma naturalidade, misturando com artes marciais ali. Então é uma coisa meio que insana. Então aí isso prova que tanto no cinema hollywoodiano ou no cinema asiático, que o hollywoodiano pega muito, né? Tanto que o diretor de The Raid mesmo, ele acabou indo para sendo contratado de Hollywood depois para fazer... Ele fez filme de terror, acho que é Apocalipse na Netflix que ele fez. Tá fazendo várias outras coisas. Então, acho que a ação hoje em dia tá num nível muito alto. Tá assim. muito bom. É só saber aproveitar os atores também, porque às vezes Hollywood faz isso. Porque ela pega um cara que nem o Donnie Yen. O Donnie Yen, eu acho ele super mal aproveitado em Star Wars. E em John Wick aproveitou ele bem pra caramba. O Donnie Yen, ele parece um bailarino andando. Ele tem leveza nos movimentos. É um negócio lindo de se assistir. E os filmes de ação dele dos anos 2000, 2010, assim... Cara, é um negócio espetacular. E aí agora a gente pode começar a falar de Furiosa e Mad Max e etc, porque hoje tem a estreia de Furiosa. E aí tem uma coisa que vocês estavam muito falando aqui dessa questão de filmes ruins, filmes bons, o que torna um filme de ação ruim e bom. E Mad Max voltou em 2015 oscarizado, né, basicamente. Então, o que vocês acham que faz com que esses filmes de ação tenham a diferença do filme ruim pro filme bom, sabe? O que traz esses acertos? Porque agora tem uma grande promessa com Furiosa depois do que a gente viu no cinema. Então, o que vocês querem comentar sobre isso? Cara, o Mad Max voltar do jeito que voltou é aquela coisa que a gente fala de ter um roteiro com uma leve linha que faça sentido. Então, porque se você for ver a história, eles fogem e eles voltam. A história é essa. Simples, é muito simples. Só que, ao mesmo tempo, o George Miller, em sua imensa sabedoria, colocou muitas críticas sociais bem feitas dentro desse leve contexto, desse roteiro extremamente simples. Ele, além de colocar cenas de ação muito boas, ele falou, ó, tem esse problema aqui, tem esse problema aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E ao mesmo tempo que você coloca que poucos sabem fazer cenas de perseguição assim como ele. E ele tem uma sagacidade, né, e uma habilidade muito boa, que ele sabe misturar as cenas de efeitos práticos com VFX. Então, quando você vai assistir Mad Max, você sente a explosão, você sente que o carro está dando uma capotada, você sente que as coisas estão acontecendo. Porque Hollywood ficou muito refém do CGI, ficou muito refém do VFX. E aí, muita cena explosiva, que seria gigantesca, emocionante, você assiste assim. Sim, sem graça. Eu acho que isso foi um dos motivos da queda dos filmes de herói. Filme de herói usando muito efeito visual e as pessoas, tipo, cansaram, sabe? Assim, chega disso. E é muito mais interessante assistir um filme com efeitos práticos do que um filme só de efeitos visual. Que você só pegou um fundo verde e fez o filme. Pegando a mesma franquia, você pega o Homem-Formiga 1 e o Homem-Formiga e a Vespa no Quantum Mania. O Homem-Formiga 1 tem aquela cena que ele sai correndo, ele pula na arma, bate no cara, vira. Ele tem um negócio meio querido encolher as crianças. É gostoso de você assistir aquilo. E de repente você só tá vendo ele num mundo totalmente feio. artificial, né? Artificial. Feio. É que parece uma versão piorada de Star Wars, de certa forma, aquele universo ali, né? Horrível, horrível. E aí, quando você pega mais efeitos práticos, você pega Mandaloriano, que também falou, ó, vamos aproveitar, vai ter CGI, mas vamos aproveitar bastante efeito prático. O bebê Yoda vai ser um bichinho pequenininho mesmo. E por aí vai. Então, eu acho que uma das virtudes do George Miller é saber a hora de usar VFX. Eu tô curioso para ver como ele vai fazer isso em Furiosa. Em Furiosa parece que tem bastante. Mas também se ele conseguir fazer esse mundo ser coeso e funcional, e eu acho que ele é capaz disso, eu não tenho como não ficar animado sabendo que ele vai entregar, talvez não algo que vá para o Oscar, mas algo excelente. Eu gostei muito da escalação da Anya Taylor-Joy. Não. Gosto muito dela. Acho ela Então, muito boa. Furiosa me pega num ponto um pouco... Você não gostou da escalação? Então, me pega num ponto bem pertinente, porque eu era um grande fã da Anya Taylor-Joy, né? Desde que assisti A Bruxa, que foi meio que onde ela despontou. E aí juntou duas coisas que eu amo, que é não só a Anya Taylor-Joy, que eu acho uma das melhores atrizes da geração dela, como a saga Mad Max. E aí você uniu as duas e, tipo, com uma personagem que acho que um grande trunfo do Estrada da Fúria foi a personagem da Furiosa, porque
o Max, ele é um personagem interessante, mas de certa forma ele é um pouco unidimensional ali. Tipo, o universo que ele tá inserido é muito mais interessante do que o personagem em si. Isso desde o começo com o Mel Gibson e tudo. E aí o Tom Hardy, ele mantém esse nível, um personagem muito mais calado, que não o público acaba não se conectando tanto. E aí você tem nesse filme a Charlize Theron como a Furiosa, que é uma personagem incrível, tipo, ela rouba o filme, ela é super complexa, igual você falou, com as mensagens do filme que, beleza, o filme é simples, é o vai e volta com as cenas de ação, só que lá, profundamente, você tem toda a história da Furiosa, a história daquele universo, tipo, com críticas sociais, com críticas ambientais, ecológicas hoje, que, tipo, conversa muito com o que a gente tá vivendo. Então, acho que a personagem foi um grande trunfo, e aí você vê a história de origem dessa personagem com Furiosa, voltando o George Miller com esse mesmo universo, trazendo o elenco com a Anya Taylor-Joy no papel, com o Chris Hemsworth também no filme. Então, eu acho que é um filme que eu tô com a expectativa altíssima e espero não me frustrar. Mas eu confio muito no George Miller. Né? Então... ele é difícil decepcionar. O ruim dele ainda é muito bom. Happy Feet é muito bom. É muito divertido. É divertidíssimo. Eu acho super divertido, gente. Eu acho Happy Feet um filme injustiçado, inclusive. Mas Tem vários injustiçados, né? Tipo, Happy Feet é um deles. E aquele do A Nova Onda do Imperador também. Não Nossa, tem nada a esse ver é com o George incrível, Miller, mas é é que é um incrível. filme que eu acho muito injustiçado em ver. Nova Onda do Imperador é um dos maiores clássicos da Disney que merecia muito mais amor na época. Muito! Assim, muito pra foda. mim tinha que ter brinquedos no parque da Disney de Nova Onda do Imperador, sabe? Da piramidezinha, da casinha. É tudo muito legal naquele filme. Mas sei lá porque eu cheguei em Nova Onda do Imperador aqui. Minha cabeça, às vezes, ela vai pra mas lugares... é importante lembrar, porque é super esquecido Nova Onda. Super esquecido. Era um dos meus filmes favoritos da infância, real, assim. E quando eu descobri que ele era esnobado pelas pessoas, foi um grande choque pra mim. Não, é chocante mesmo. Até Foi um hoje grande choque. Mas vamos voltar pra falar de Furiosa, que Mel Gibson quase retornou pra franquia. E aí acabaram optando por Tom Hardy. E queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que, de certa forma, seria legal ver ele na franquia? Ou o Tom Hardy foi uma boa escolha? Pra mim foi ótimo isso aí. Sabe, o George Miller tem que fazer o que ele acha melhor. O Mel Gibson vai para lá e deixa o Tom Hardy, porque o Tom Hardy fez um ótimo trabalho. Ele falou, olha, eu quero... mas aí eu acho engraçado, porque os fãs fizeram várias teorias de que não seria o mesmo Max, seria outra pessoa, seria a criança do segundo filme e tal. Aí falaram isso pro George Miller, ele falou, não. É o Mad Max mesmo. Só mudei, não, mas ele seria mais velho. E daí? É o meu mundo de ficção. Exatamente, Você quer discutir comigo? Deixa eu fazer. Nem tudo tem que ter uma lógica, né? É só o Mad Max. É só... Aconteceu isso. E aí... Eu achei isso legal da parte dele. Ele falou, mano... Eu achei muito louco também eles perguntarem pra ele sobre a Charlize Theron, se não valeria a pena fazer ela... mais... Nova, né? Fazer digitalmente mais nova. Ele falou, não. Aí, óbvio que não, né? É mais legal escalar uma outra atriz, tá tudo bem, a personagem vive. Sim, eu também concordo totalmente. Essa coisa de rejuvenescer. Eu acho que até a Charlize Theron podia fazer uma participação, talvez... Será que podia ter no final do filme, assim, né? Sim. Mas, assim, no máximo, eu acho que... A questão que tá rolando muito na internet é, tipo, se a Anya Taylor-Joy vai dar conta do que a Charlize Theron entregou, né? Porque, tipo, a Charlize Theron deixou a barra muito alta. Mas acho que ela dá. eu tendo a confiar, porque ela é boa atriz, e a Charlize, ela também tinha esse negócio quando ela fez Mad Max, que a Atômica veio depois, né? Foi depois. Porque ela não era muito da ação até o Mad Max, ela tinha feito Virou total da ação, Monster. inclusive até Velozes e Furiosos ela já fez. Exato. Ela tinha feito Monster, ela era uma atriz do drama e tal, e aí de repente ela apareceu careca em Mad Max, tu me falou, caralho, que porra é essa, que coisa boa. E aí ela tá incrível e depois ela fez vários filmes de ação. E a Anne acho que pode totalmente seguir por esse nível, porque acho que ela é uma atriz muito versátil, né? Eu acho que uma coisa que talvez preocupou muitos fãs é talvez pela fisicalidade, né? Porque a Anya Taylor-Joy é, digamos assim, mais magra do que a Charlize, né? Pra personagem. Mas é muito mais Só jovem. que isso daí, de certa forma, também não tem tanta importância no filme em si. Como você vai desenvolver, que é o importante, né? E o George Miller, ele sabe o que ele tá contando, né? Se ele escolheu a Anya Taylor-Joy é porque acho que ela daria conta do... Sim. E aí, eles resolveram inverter a ordem dos lançamentos dos filmes e vão lançar a prequel antes de lançar a continuação do filme com o Tom Hardy.
Vocês estão mais ansiosos pra ver Furiosa ou a continuação do filme com Tom Eu Hardy? tô ansioso pra ver esse mundo de qualquer maneira. De qualquer forma. Eu amo Resumiu, o né? George Miller. O que ele quiser lançar, eu vou assistir. O que ele quiser fazer, esse velho, pelo amor de Deus, fique vivo, se cuide, coma vegetais, viva mais uns 20, 40 anos, porque eu quero ver tudo o que ele fizer. Igual Scorsese, assim, né? Que Igual Scorsese. Tá aí com um monte de projeto Tá já até e no não TikTok. para. É, exatamente. Sem parar, vai. É o projeto paralelo, né? O TikToker Scorsese. Com a filha dele. É, TikToker, filme sobre Jesus, filme sobre gangster, Fazendo tudo, falando que vai voltar o filme do Frank Sinatra lá que ele queria Pode fazer. fazer o que quiser. Faz o que quiser, eu quero assistir. Perfeito. E aí, falando de areia e de deserto, Duna ou Mad Max? Nossa, e são duas das minhas franquias favoritas, hein? Tipo, mas eu ficaria com Mad Max, acho. Porque eu acho que o mundo distópico que o George Miller cria, eu acho que é mais interessante, de certa forma, pra mim, pelo menos. Porque eu acho que ele abraça um pouco mais a loucura. Eu acho que Duna Se leva muito a sério. se leva, não é um problema, mas Sim. claramente se leva mais a sério, assim, tipo, porque é um livro muito mais denso também do Frank Herbert, na época, discutindo a questão do petróleo, tudo. E aí você vem pro filme, que é um diretor como Villeneuve, que também é um diretor que se leva a sério, de certa forma. E eu amo, mas eu prefiro um pouco mais de como o George Miller ele abraça essa loucura, esse universo de uma maneira muito irreverente. Igual você pega o Estrada da Fúria, é uma loucura assim visual de personagens, uma insanidade que você fica. Você compra totalmente esse universo e você fala, nossa, seria super possível essa loucura da humanidade, assim. É que eu acho que no rolê de cases de filme de ação, o Duna tá entrando agora, né? Tá conhecendo agora. Sim, tá começando. Duna tá falando assim, ei, deixa eu começar com esse Exato. negócio aqui. O rolê de Duna é que, assim, Duna é extremamente... O livro é extremamente influente ao longo de qualquer coisa que a gente viu na ficção científica nos últimos 40 anos. A gente viu o dedo de Duna ali, sabe? Mas o filme, eu acho que ainda está começando, a gente vai entender, né, a influência do filme ao longo dos anos. Mad Max, você já sabe, vai mostrar um futuro distópico, vai aparecer alguém com uma roupa de sex shop, porque o George Miller, em sua infinita sabedoria, fez isso. Então, toda vez que Rick and Morty vai para um futuro alternativo, distópico, horrível, desértico, vai aparecer um cara fortão com uma roupinha de sex shop, porque o George Miller botou isso no filme dele. Então, ele imaginou um futuro caótico, um futuro desértico e vazio, vivo. Isso é um negócio muito louco. Porque o futuro que o George Miller imaginou a imaginação dele destruiu o mundo, deixou tudo um deserto, mas mesmo assim é um deserto com muita personalidade. Sim, eu concordo também. Eu agora queria finalizar o nosso episódio perguntando pra vocês uma coisa, pra vocês preverem, tá? Qual vai ser o erro de Furiosa? Que se tiver no filme vai ser o erro na cabeça de vocês? Por favor, não tenha, sabe? Mel Gibson. Não tem a Mel Gibson. É isso. Gente, mas é o hate, né? Mas não tem por que colocar, não precisa colocar ele. Vocês acham muito apelativo, talvez? Não precisa colocar ele, não precisa colocar o Tom Hardy. Só Inclusive, se for pra parece deixar... que não vai ter o Tom Hardy. Porque acho que o George Miller, se eu não me engano, ele tinha comentado porque o Max poderia aparecer no Furiosa, mas parece que vai ser um dublê do Tom Hardy que vai aparecer no filme, de certa forma. Então, se for pra aparecer o Max, que apareça no final do final, sabe? Não consigo imaginar o George Miller cagando muito nesse filme, assim, sabe? A promessa tá grande também, né? O histórico dele permite que eu tenha confiança. E a base que ele construiu em Estrada da Fúria é muito boa pra ele seguir a fórmula, de certa forma, só que com a criatividade dele ainda assim. Por mais que você pega os trailers de Furiosa, ele tenha um estilo muito semelhante, seguindo o que era o Estrada da Fúria, até porque é o mesmo universo, né? E é um prelúdio ali, então ele teria que seguir de certa forma. Mas você vê que o filme também vai seguir por caminhos que a gente não tá esperando, pra não ser uma réplica pura de Estrada da Fúria, o que seria esse pra mim seria o grande erro. Ele tentar ser igual ou copiado, descaradamente do Beber Estrada da mesma fonte pra usar pra fazer tão sucesso quanto. Não, você usa aquele universo, aquela estética visual, tudo, a fórmula que você usou, beleza. Só que conta uma história nova, com uma personagem desenvolvendo ela de forma interessante, conta a história dela de origem bem...
E segue dali no filme. Eu amei que os fãs ficaram muito felizes de ver num dos trailers que a Anya Taylor-Joy de fato aparece careca, né? Que tava sendo uma grande questão de, tipo, os fãs estavam, é o cabelo dela, não sei o que lá. E aí teve um trailer que trouxe ela careca. É aquela coisa, calma. Calma, exato. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Exatamente. E, antes de eu dar tchau, qual franquia de ação já deveria ter acabado faz tempo? Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Enquanto estiverem lançando filme, enquanto estiverem falando de projeto, continuará sendo um erro. Esqueçam. Exterminador do Futuro não dá certo depois do 2. Acabou. Já era. Fim. É isso. Põe uma pedra em cima. Põe uma pedra em cima. Acabou. Vamos pensar em outras coisas. Já foi. Esquece. Esquece. Porque eu ia... Antigamente, minha resposta era Predador. Era uma ação diferente, porque tem o 1 que era bom. Só que aí lançou Prey. Que é maravilhoso. Tá E aí... no mesmo nível que o original. Exatamente. E aí me pegou. Eu falei, tá, então você tem coisa pra contar ainda. Você só sabe... Deixa eu continuar aqui, né? Você só tava fazendo errado. Acho que talvez a questão aí seja um pouco desapegar do passado. Talvez a franquia pode seguir, talvez ali. Tipo, esquece o Schwarzenegger. Ele já fez o que ele tinha que ser. Exato. Por isso que o remake que eu sugeri de Exterminador do Futuro... Será pra recomeçar. Será um reboot. Se você quer... Porque a franquia não vai morrer. A gente sabe que vai continuar. Vai passar 10 anos, vai continuar. Mas se vai fazer... Esquece o Schwarzenegger, esquece a Linda Hamilton. Deixa... Eles já fizeram o que eles tinham pra fazer no primeiro e no segundo, principalmente. Eles já voltaram e não deu certo. Então, segue com outro ator, tenta fazer uma história diferente, não precisa contar a mesma história necessariamente, mas pega aquele universo, aquelas ideias e conta uma nova história num remake, no reboot, que seja, mas com um diretor que saiba o que tá fazendo, não seja um mero contratado de estúdio pra fazer um filme qualquer, que eu acho que ali talvez possa seguir, mas também se tivesse que escolher uma, seria Exterminador do Futuro, Também. que é o que teve os piores filmes ali. Meu grande medo é eles quererem... Tem um boato em Hollywood há muito tempo também que eles iam fazer uma prequel de Duro de Matar. Que não faz sentido nenhum que você mata o primeiro filme. É que gostam de fazer isso por causa de nostalgia. Hoje em dia, Hollywood tem muito isso. É aquele negócio, o primeiro filme, a base do primeiro filme é um policial comum que, por acaso, vai pro lugar errado na hora errada. É um policial comum, é um cara qualquer. Se você faz uma prequel dele fazendo qualquer coisa que vale contar uma história, você já perde a essência do negócio. Acho que esse é um grande problema nas franquias no geral de ação, obviamente, mas que é querer contar coisas que não precisam ser contadas. Han Solo. Star Wars, exatamente o que eu ia falar. Beleza que a gente tem Andor, que ninguém esperava que ia ser essa coisa maravilhosa, que é tipo uma das melhores coisas de Star Wars, mas Han Solo é um exemplo. Tipo, Han Solo quis contar tudo que a gente tinha de dúvida que era interessante você não saber sobre o Han Solo. E aí ele pega essa brecha e quer contar tudo, só que ninguém... coisa, você precisa saber mesmo? Você não precisa saber de tudo. Você quer saber mesmo? Aquela coisa. Às vezes, manter na imaginação do fã é interessante também. Você não precisa explicar tudo nesse universo desse personagem, sabe? Pois é, todas as perguntas que você jamais fez respondidas agora. Exatamente. Juro, tem uns filmes que são assim, né? Tipo, sabe aquele negócio que você nunca perguntou? Então, tá aqui. Tá aqui a resposta aí. É tipo o negócio que vai lançar agora o novo Rei Leão, né? Gente, São essas coisas que eu fico meio... Lamentável, né? Não tem nada, eu sempre trago umas coisas que tem nada a ver, mas é tipo isso. O Rei Leão, entre várias aspas, né, live action, já foi horrível. Sim, eu já não gostei daquele. Porque eu lembro de ver o trailer e pensar, nossa, vai ser muito legal. Aí eu vejo o filme e foi ser aquele documentário da National Geographic mal feito, você fica tipo, que lixo. E aí... Só que é aquela coisa, né? Fez bilhão, vamos fazer o Mufasa. O povo quer isso. Não quer. Não quer. É isso que vocês falaram, né? Não quer. Eu não quero. Você vê o trailer e você fala, mano, não tá melhor. Uma coisa sem emoção, né? E Rei Leão, que é uma coisa que pegou tantas pessoas, né? Um filme extremamente emocionante, que pegou a infância de muita gente aí. E aí o outro, igual você falou, um documentário do Nat Geo, assim, passa nada, sabe? É um filme que, beleza, que bem feito, como ele é realista. Tá bom, e aí? Mas o filme tem que ter mais do que só o realismo por realismo, sabe? Você tem uma música que é O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, que é um número lindo, que o céu muda de cor, as coisas ficam maravilhosas, os animais se amontoam um em cima do outro. Aí você vai ver no filme eles correndo pela savana. O que eu quero mais é ser... Atravessando o tronquinho e só. Sim. Pô, não tem graça, né? A graça da animação é justamente você ver a feição deles, o olhinho brilhar, o sorrisinho, nananã. A cena do Simba, do Mufasa morrendo, e não me emocionar, aquilo ali é um crime.
Foi aquela cena uma das cenas mais bonitas da história do cinema, quando o Simba fala, pai, você tem que levantar. Brincadeira aqui. É, brincadeira. Nossa, só de você falar é muito forte mesmo. E eu gostava muito de Dumbo também. Dumbo também me deixava emocionada quando eu separava ela no carrinho, assim, ó, aquela jaulinha. Nossa, e aí o Dumbo também veio live action, não emociona ninguém também, Não né? emociona nada. Tipo isso. E que é do Tim Burton ainda, né? Que É do Tim Burton, é. Não, mas enfim, a gente saiu de filme de ação, foi falar de Rei Leão e Dumbo e não sei. Tudo válido. Mas né? eu tinha lembrado quando você falou de esquecer o Schwarzenegger, não sei se foi você ou se foi você, me lembrou do que o Rocky tá fazendo agora com o Creed, né? Que, tipo, tá abandonando total. Um grande exemplo, de como fazer uma franquia e continuar a história. É. Né? Exatamente. Eu sou muito fã da franquia Rock. E quando o Ryan Coogler anunciou que ia fazer, eu lembro que eu fui atrás de Fruitvale Station para falar, vamos ver as credenciais desse cara. São boas credenciais. Maravilhosas. São ótimas credenciais. Filme, né? E aí, de repente, quando eu vi o trailer, eu já comecei a ficar arrepiado. Eu falei, filha da mãe, ele conseguiu fazer o que o Stallone queria ter feito no 5 e não conseguiu. Que aí faz o Creed 2, que é fenomenal. E aí depois ele fala, não, agora a história do Rock acabou. Não tem mais o que falar do Rock. É muito bom sabe? isso, né? O máximo que você poderia ter do Rock no Creed 3, soltando um spoiler aqui, é a hora que a mãe dele morre e o Rock foi lá prestar as condolências e podia ter falado alguma coisa. Fora ali, a história não é dele. E ele não tem mais o que acrescentar. Isso é maravilhoso. É como se faz a passagem de bastão de uma franquia. É sensacional. Foi um exemplo que eu lembrei quando vocês falaram de Exterminador. Mas, gente, agora a gente tem que encerrar o nosso episódio, que a gente falou muito. Mas, assim, eu sinto que nessa conversa tem tanta coisa a mais pra tirar, que eu tô com dó de acabar, entendeu? O diretor já falou, e eu tô aqui, ó, rendendo. Muitas recomendações aí. Muitas recomendações, inclusive. Eu agora preciso assistir mais filmes de ação depois desse papo que a gente teve aqui. Me senti mais empolgada pra assistir mais filmes de ação. Queria agradecer demais a vocês por estarem aqui comigo hoje. Agradecer vocês aí de casa também. Fábio, quero saber onde te encontramos, quais são os seus novos projetos, o que você vem fazendo. Porque o Fábio também entrevista bastante gente, né? A gente sabe que o Fábio também é um cara entrevistador, mas eu quero saber onde veremos, Fábio. Olha, vocês podem me ver no youtube.com/entremigas. Estou sempre lá fazendo reviews de filmes também, séries. E também nas minhas redes sociais, que é @1 Fábio Gomes. Você pode me encontrar assim no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Clubhouse. Todas. No Quai, no Kawaii. Kawaii. Bom pra Kawaii, né? Bom pra Kawaii. Tudo esses daí é @1 Fábio Gomes. Você pode me encontrar por lá. Lá eu faço mais umas coisas com humor, então envolvendo cultura pop também. Genial, tá, Fábio? Parabéns pelo seu trabalho, muito legal. Obrigado. E então me sigam também, por favor. E tu, Bruno, onde te vemos, o que fará? Queremos ver o que a gente quer. Fora daqui, a gente quer ver vocês falando de Furiosa, né? Já que a gente deu só um spoiler. Não, se tem uma coisa que a gente vai fazer é falar muito de Furiosa, porque é um dos filmes mais esperados do ano, né? Perfeito. Vocês podem me seguir nas redes sociais, eu tô principalmente no Instagram e no Twitter como @BotelhoBruno, o E é trocado pelo 3. E também acompanhar o site e as redes sociais do Adoro Cinema, né? Que a gente tá lá sempre fazendo muitas notícias, vamos falar muito de Furiosa e Mad Max, obviamente. Mas tem entrevistas, críticas, então fiquem lá ligados que tem muito conteúdo bom para vocês acompanharem. Muito obrigada, gente. Eu sou Amanda Brandão, nas minhas redes sociais vocês encontram como Amanda Brandão mesmo. Eu estou principalmente no TikTok e no Instagram. E lá, gente, ó, tudo que vocês podem imaginar, as maiores aleatoriedades do Brasil estão no meu perfil. E vocês me encontram aqui toda quinta-feira também com o episódio do Odeio Cinema, que sai toda quinta-feira, às 13 horas. Então, se você curtiu esse episódio, toda semana tem episódios maravilhosos com a gente discutindo temas diversos por aqui, entrevistas também rolam aqui. Então, se você gosta, já se inscreve no canal do YouTube ou se está na plataforma de áudio, já ativa o sininho aí para receber notificação quando tiver episódio novo. O nosso episódio acaba por aqui, então tchau, gente! Beijos e muito obrigada!